Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando a Santa Missa em sua casa, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, direto da Igreja de Nossa Senhora da Glória, no Outeiro. Você que acompanha a nossa transmissão, pode enviar o seu pedido de oração para o endereço que aparece agora na sua tela, que nós rezaremos na sua intenção. Hoje, celebramos o terceiro domingo do tempo comum, domingo da Palavra de Deus. O mesmo Jesus que passou pelas margens do mar da Galileia, continua a chamar discípulos e discípulas para segui-lo, transformando a vida comum em caminho de santidade. Que esta Eucaristia reacenda em nós o desejo de conversão e nos faça caminhar como filhos da luz, testemunhando o reino de Deus no meio do mundo. Iniciemos a nossa celebração com alegria, cantando. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, muito bom dia a todos. A você que está aqui na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro, Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro. E você também que nos acompanha por esta transmissão. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, portanto, alegremo-nos e nele exultemos. Aqui no Rio de Janeiro, depois de uma semana de chuva, de tempo fechado, o sol nascente veio nos visitar. Hoje faz um sol bem bonito aqui para iluminar e aquecer os nossos corações. Hoje toda a igreja celebra o 7º domingo da Palavra de Deus, a fim de que possamos voltar a nossa atenção a essa palavra que nos santifica, a essa palavra que é a presença de Cristo que fecunda o nosso coração. E na liturgia nós ouviremos essa palavra. Portanto, abramos o nosso coração, dilatemos o nosso coração a fim de que o Senhor possa fecundar o nosso coração com a sua palavra e assim nós ressuscitarmos com Cristo. Irmãos e irmãs, muitos são os motivos que nos reúnem aqui nesta igreja, neste dia, para celebrarmos a presença de Jesus em nosso meio. São muitas intenções que nós trazemos. Agradecemos a Deus pelo dom da vida de tantos e tantas, pelos imensos benefícios que Deus nos concedeu. Também suplicamos pelas almas. E hoje, de modo especial, nós queremos rezar pela alma de Ana Maria Vaz Dester, que há 3 dias partiu deste mundo para a casa do Pai. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos com muita alegria o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Madiã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a minha luz e salvação,
O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contenda entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus estava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me,
e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no domingo passado, portanto, o segundo domingo do tempo comum, Jesus foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e nos ensinou que o batismo de Jesus foi para que ele fosse manifestado. E hoje, na liturgia deste terceiro domingo do tempo comum, portanto também o domingo da Palavra de Deus, que nós celebramos mundialmente, e que foi nos proposto o tema de reflexão, o que está escrito na carta de São Paulo a Colossenses 3, capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós. E essa palavra fecunda o nosso coração, é essa palavra que vai atingir o coração dos discípulos e o nosso também. Hoje, tal como ele chamou, hoje também nós somos chamados a uma missão. Então, Jesus, no evangelho de hoje, é manifestado concretamente a todo aquele povo. E é muito interessante porque esse trecho do evangelho de Mateus, Jesus inicia efetivamente a sua vida pública. E por onde que ele começa? O texto bíblico é exato em dizer para a gente que ele começa na Galileia dos pagãos. Ou seja, Jesus não começa no meio do seu povo. Ele vai àquelas pessoas que estão desprezadas, aquelas pessoas que não têm uma religião. Ou seja, Jesus quer indicar com essa atitude que a sua salvação, ou seja, que o amor de Deus é por cada um e para todos. Ou seja, sabemos muito bem que Deus não faz distinção de pessoas. E nesse relato de São Mateus, Jesus então começa o seu ministério na Galileia dos pagãos. Ele vai até este lugar, como está dito no próprio Evangelho, para cumprir uma profecia, que nós acabamos de ouvi-la na primeira leitura, a profecia de Isaías, quando Deus suscita o profeta para ir à terra de Zabulon e de Neftali, no além Jordão e da Galileia das nações, para dizer que aquele povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz resplandeceu. Aquele povo estava desprezado, aquele povo vivia uma situação de miséria, de pobreza, de humilhação, de opressão, mas Deus vai ao encontro deles e os ilumina. O que parecia trevas, o que parecia não ter luz no fim do túnel, o Senhor suscita o profeta para que ele vá ao encontro desse povo para transmitir a sua presença, transmitir a sua luz e fazer com que a tristeza se transforme em alegria, e uma alegria que alcança uma felicidade, porque o Senhor salvou, o Senhor libertou o seu povo. E hoje, meus irmãos, ele continua a dizer essa profecia ao nosso coração. Às vezes, na nossa vida, na nossa história, nós não conseguimos enxergar a luz, mas nós não podemos nos desesperar, porque, como vai ensinar o Salmo hoje, o Senhor é minha luz e salvação,
o Senhor é a proteção em minha vida. Quem confia no Senhor nunca será decepcionado, desiludido ou abandonado. Por muitas vezes nós achamos que Deus não está olhando por nós, ou nos abandonou, ou nos deixou à mercê dos inimigos. Não, muito pelo contrário. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, é a proteção da nossa vida. E por isso, meus irmãos, mesmo que nós estejamos em trevas ou no fundo do poço, nós não devemos tremer e ter medo, porque o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. Quem acolhe, quem professa isso todos os dias na sua vida, na sua oração, essa palavra do Salmo, o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção em minha vida, consegue ver a bondade de Deus, mesmo em meio ao caos, porque o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco. Pode demorar? Pode demorar. Quando essa profecia de Isaías foi lançada, segundo os exegetas, eles esperaram cerca de 700 anos. Tempo para chuchu, não é verdade? Mas não desistiram. Foram transmitindo essa profecia de geração em geração, até que esta luz, então, resplandece. Resplandece, e essa luz é Jesus Cristo. O Salmo de hoje nos ensina a esperar no Senhor. O versículo 14 vai dizer para a gente: espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Pode demorar? Pode. Vai falhar? Não. Porque o Senhor é a minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. E essa luz vem ao nosso encontro, tal como esse sol bonito que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, para nos iluminar, para nos aquecer. Essa luz é Jesus Cristo. E no Evangelho, muito interessante, porque logo no início, nós acabamos de ler, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Quem era João? João Batista, seu primo, aquele que anunciava, aquele que preparava os caminhos do Senhor. João tinha sido preso. Parece que a palavra de Deus ficou aprisionada. Esse foi o sinal para que Jesus, aqui, segundo o relato de São Mateus, iniciasse a sua missão. A palavra de Deus jamais será aprisionada. João foi preso por ter anunciado a verdade e por isso foi preso. E aí Jesus, diante desse sinal, inicia então a sua missão. Começa lá na Galileia dos pagãos. Ele vai ao encontro daquelas pessoas que não o conhecem, daquelas pessoas que não têm uma religião em que possa seguir, daquelas pessoas que não fizeram a experiência do Deus vivo e verdadeiro, daquelas pessoas que são desprezadas pela sociedade, daquelas pessoas que são humilhadas, que são postas à margem. Jesus vai ao encontro deles para iluminá-los. E aí se cumpre, se realiza então a profecia como fora dito na primeira leitura. Então, quando Jesus chega à Galileia dos pagãos, ele clama a conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, voltai-vos, converter, voltar, mudar de vida. Não é apenas uma mudança de vida superficial, mas é uma mudança de vida total, integral, tal como aconteceu com os discípulos, os 4 primeiros discípulos que depois Jesus os tornou apóstolos. E aqui nós temos Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Uma profissão simples, mas ao mesmo tempo essencial, né? Porque garante a subsistência. E Jesus disse: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Imediatamente, porque
o coração estava aberto à palavra. Quando Jesus vai dizer, segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Essa palavra atinge o coração daqueles dois que estavam ali no seu trabalho e eles imediatamente acolhem aquela palavra e se decidem pelo Senhor. Às vezes na nossa vida falta decisão, não é verdade? Tomar uma decisão é muito mais difícil do que depois saber enfrentá-la, né? Porque nós vamos nos adaptando, vamos vendo o que é possível fazer, etc. E aqueles homens vão imediatamente, porque a palavra de Jesus toca, a palavra de Jesus ilumina e os impulsiona, por isso, imediatamente. Caminhando mais um pouco, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e seu irmão João. Estavam na barca com o pai, consertando as redes. Jesus os chamou e eles, imediatamente, deixaram a barca e o pai e o seguiram. Deixaram o pai, não o abandonaram, que é totalmente diferente. Mas a barca e o pai são, podemos assim dizer, a zona de conforto. O pai que dá a proteção, que garante, de certo modo, a subsistência dos filhos. A barca que é o seu local de trabalho, né? Ou seja, é o meio também da sua subsistência, e eles deixam essas coisas que lhes dão uma garantia e assumem, acolhem a vida que Jesus lhes oferece. Isso é um sinal fortíssimo de conversão, de mudança de vida, ou seja, sem abandonar as coisas, mas deixando-as, colocando-as em segundo plano, colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas. Então, meus irmãos, podemos perceber que Jesus, nessa missão de iluminar, de fecundar o coração das pessoas com a sua palavra, ele não realiza sozinho. Ele sempre chama colaboradores. E hoje, esses colaboradores são todos aqueles que seguem Jesus Cristo. Ou seja, hoje nós também somos chamados a seguir Jesus Cristo e a abandonar coisas que às vezes até não nos fazem crescer e seguir o Senhor imediatamente. Queridos, aquilo que Jesus promete, Ele sempre cumpre. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. Por isso, espera no Senhor e tem coragem. Jamais duvidemos da sua presença viva, salvadora, santificadora, libertadora, iluminadora em nossa vida. Ele quer nos tirar do caos, quer nos tirar dessas situações que nos oprimem, que nos machucam, que nos entristecem, para nos dar a sua vida. Façamos hoje um propósito de conversão sincera, total, seguindo o Senhor. Mesmo que às vezes a gente não saiba o caminho, não precisamos temer. Ele vai à nossa frente, porque Ele é luz, é salvação, é proteção da minha vida. De quem eu terei medo? Perante quem eu tremerei? Confiemos no Senhor, porque o seu amor é garantido para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos com alegria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, refeitos pela palavra divina que nos chama à conversão, elevemos ao Pai as nossas súplicas, dizendo: Senhor, escutai a nossa oração. Pelo Papa Leão, por nosso cardeal arcebispo Dom Arani e por todos os que se dedicam ao anúncio da palavra de Deus, para que, guiados pelo Espírito, suscitem cada vez mais em todos os corações o amor às Escrituras, rezemos. Senhor, escutai a nossa oração. Para que o amor e a dedicação dos leitores na proclamação litúrgica da palavra de Deus sejam um edificante testemunho para a nossa vida cristã, rezemos. Senhor, escutai a nossa oração. Para que todas as atividades pastorais e missionárias da Igreja encontrem na palavra de Deus a fonte e a diretriz de todo o trabalho evangelizador, rezemos. Senhor, escutai a nossa oração. Para que os catequistas, os círculos bíblicos, os grupos de estudo, reflexão, leitura orante e agentes de pastorais e movimentos inspirados e conscientes da animação bíblica da pastoral sejam fortalecidos em sua missão de conhecer, rezar e difundir a palavra de Deus nos grupos e comunidades, rezemos. Senhor, escutai a nossa oração. Por nós aqui reunidos, para que o contato com a palavra de Deus faça nascer em nosso coração maior sensibilidade ao sofrimento de nossos irmãos e irmãs, rezemos. Senhor, escutai a nossa oração. Pai do céu, ouvi as súplicas do vosso povo e dai-nos forças, para que, apesar das dificuldades da vida, vivamos sempre de acordo com a vossa palavra, por Cristo nosso Senhor. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Meu Deus, humilde se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para nosso bem de toda a sua santa Igreja. Acolhei com bondade, Senhor, as nossas oferendas, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós, o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade, a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos que de dia e de noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, e exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem, lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda a criatura. E quando pela desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que ao procurar-vos vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas na esperança da salvação. Socorrestes com bondade. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, à chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviastes vosso Filho. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós vos pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu
e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a ressurreição e a ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. O Espírito nos una num só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Orani João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, Ana Maria Vaz Dester, Maria Cristina Torres da Conceição, e de todos os defuntos dos quais só vós conhecestes a fé. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade alcançar a herança eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos, no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Já beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabe bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de participar da vossa vida, nos gloriemos sempre dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como fazemos todo domingo, hoje então, renovemos a nossa consagração a Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do nosso país. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, meus irmãos, gostaríamos de saber a origem das pessoas que hoje estão aqui e nos visitam aqui na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória. De onde vem? Iguatu, que alegria! Ceará, sejam bem-vindos. Aqui? Como? Bahia e São Paulo. Muito bem, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa cidade maravilhosa. Aproveitem esse sol bonito que está fazendo para dar um passeio, dar uma caminhada ali pela orla da praia e visitar as nossas maravilhas que temos aqui também. E que o retorno de vocês à cidade de onde vieram possa ser abençoado por Deus sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Irmãos e irmãs, hoje, como já anunciamos, celebramos o Domingo da Palavra de Deus em sua 7ª edição. É uma celebração mundial, ou seja, todo mundo está voltado hoje para uma reflexão mais pessoal, comunitária, né, e mais profunda acerca da importância da Palavra de Deus em nossa vida cristã, em nossa vida pessoal também. E como proposta de tema para a nossa reflexão, nós temos o versículo bíblico tirado da carta de São Paulo a Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite em vós. É um convite que o apóstolo Paulo faz nesse dia que também é dedicado a ele, 25 de janeiro, né? E ele nos faz, o apóstolo Paulo, abrir o coração a essa palavra. E aquele que ouve a palavra de Deus tem a presença, a habitação, a morada de Cristo dentro de si. Então, que todos os dias, né, não somente no dia de hoje, a gente possa encarnar essa palavra, fazer com que esta letra morta
se torne vida na nossa existência, porque essa palavra é sagrada, essa palavra ilumina, essa palavra salva, essa palavra nos dá esperança, acalenta, consola o nosso coração. Que a gente não deixe de fazer todos os dias a nossa reflexão sobre a palavra de Deus. Nesse sentido, a igreja nos propõe para todos os dias sempre um trecho da Escritura, que é a nossa liturgia diária, né? Ou seja, para que a gente possa ler, meditar, ruminar, tirar as consequências para a nossa conversão. O Senhor fala conosco, o Senhor, pela palavra, nos ama, nos quer felizes, nos quer tirar do medo, nos quer tirar do caos, nos quer tirar de todas aquelas situações que nos oprimem para nos dar a sua vida. E hoje, em nossa arquidiocese, aqui pertinho, em nossa Catedral Metropolitana, nós vamos celebrar de forma mais efusiva o Domingo da Palavra de Deus. Então, a partir das 4 da tarde, nós nos reuniremos em nossa Catedral Metropolitana, que fica na Avenida Chile, 245, centro do Rio de Janeiro, para celebrarmos a Palavra de Deus neste domingo tão especial. Então, portanto, leve a sua Bíblia, né, para participar conosco. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Vai você, porque aquele que abre o seu coração e permite que Deus fecunde a sua vida com a palavra de Deus, se torna uma Bíblia viva, um Evangelho vivo. Então, venha participar conosco neste domingo da Palavra de Deus, às 4 a partir das 4 na nossa Catedral Metropolitana. Teremos a acolhida da Palavra de Deus, depois um momento de adoração eucarística com a Bíblia e, por fim, a Santa Missa, às 18 presidida pelo nosso cardeal Dom Orani, onde ele vai instituir mais 80 catequistas no Ministério de Catequese para a nossa arquidiocese. Essa já é, portanto, a segunda turma desde que esse ministério foi instituído pelo Papa Francisco. Então, é um dia de alegria e nós convidamos a todos a participarem, sobretudo os círculos bíblicos, os leitores, né, que servem na proclamação litúrgica da Palavra de Deus, os grupos de reflexão, como nós vimos hoje na prece da comunidade, os grupos de reflexão, de estudo, de leitura orante, todos aqueles que acolhem a Palavra de Deus em sua pastoral, em seu movimento, através da animação bíblica da pastoral, né, venham, são chamados, convocados a participar deste domingo de festa e celebração em torno da Palavra de Deus. Acolhamos, portanto, a bênção final e saiamos desta Eucaristia certos de que o Senhor é a proteção, a luz da minha vida. O Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde os vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus. Um bom e feliz domingo para todos vocês. A alegria do Senhor é nossa força.